Vamos contextualizar para quem não viu ainda essa notícia, mas a Kelly Key ela recebeu várias críticas na internet essa semana depois de postar uma foto no banho com o filho. Algumas pessoas se posicionaram de uma forma tranquila, dizendo que é natural e que dentro de casa também tomam banho com os filhos. Já outras pessoas criticaram bastante, dizendo que, enfim, aquilo é constrangedor e que ela não deveria fazer aquilo. Oi, gente, como vocês estão? Eu não sei vocês aí, mas aqui tá muito frio. Eu coloquei esse cachecol que é muito grande, tipo, muito coberta. Isso aqui é uma coberta, mas tudo bem. Bom, eu vim aqui pra falar sobre a polêmica que tá dando da foto da Kelly Key no banho e tudo mais. Eu vi os comentários de vocês e o pessoal ficou... Vocês ficaram um pouco divididas. Algumas acham natural, né? Normal. E outras já viram como um problema. Eu vou falar, como sempre, com base na ciência, na psicologia. Minha função é essa de psicóloga. E não usar minha opinião pessoal. Isso não agrega em nada pra vocês. Mas, gente, vamos fazer uma linha de raciocínio. Ai, deixa eu respirar. Faltou ar, estava subindo a escada. Mas, ó, vamos usar uma linha de raciocínio. O que acontece? Depende de família. Por que depende de família? É uma história clichê, depende de família, mas é verdade. Porque as mulheres, as famílias que ficaram incomodadas com essa foto, que acharam que incomoda, olhou e achou um pouco exagerado, elas provavelmente vieram de uma família, vieram de uma casa onde algumas coisas foram mais censuradas, foi mais conservador, limites foram estabelecidos de uma forma mais clara. Então, tem muito um sentimento de vergonha, muito presente o sentimento de constrangimento. A nudez acaba sendo relacionada com a sexualidade ou com a promiscuidade. Então, as pessoas que tiveram esse posicionamento de achar que tá errado tomar banho com o filho, elas provavelmente vêm de uma família que teve essa estrutura e que passou para elas essa sensação de vergonha. Então é uma vergonha muito forte. Aí quando você se incomoda, você fala, ai meu Deus, eu não consigo concordar, não conseguiria fazer o mesmo com meu filho e tudo mais. E gente, não tem problema nenhum nisso. Não tô nem falando da polêmica, das mensagens, da foto, eu tô falando só do conteúdo. Meu foco é simplesmente o conteúdo da discussão de tomar banho, não tomar banho filho. Não há problema nenhum para as mães que acham que não devem fazer isso, porque tudo bem, é a configuração familiar dessa mãe, é a configuração que ela está ensinando para os filhos dela, e ela quer deixar as coisas bem delimitadas, ok. Só que, por outro lado, para as mães que já acham tranquilo, numa boa, até tomam banho com os filhos e tudo mais, o que acontece? A gente usa a mesma lógica. Elas vieram de uma família, de uma configuração familiar em que a nudez foi tratada com muita mais naturalidade, com mais leveza. Então, não necessariamente a nudez está relacionada com a sexualidade, com algo promíscuo, com algo ruim, com uma exposição, com uma... Não necessariamente. Provavelmente essas famílias, ou até a própria Kelly Key, que toma banho com os filhos e tudo mais, para ela, no psicológico dessa mãe e na família que ela veio, isso foi colocado de uma forma muito tranquila e muito natural. Então ela não olha com esse olhar de tem algo de errado, tem um abuso ou uma exposição envolvida. Então a nudez, ela não vem ligada no início da vida, né, quando eles são pequenininhos, a essa exposição abusiva, como se fosse ruim ou prejudicial para a criança, enfim. Mas aí a gente pode, desenvolver mais essa conversa. Se vocês lerem e pesquisarem também, o recomendado, eu li uma especialista
que até comentou que para ela, na opinião dela de psicóloga, o recomendado seria até uns 6 anos de idade, você ter essa nudez de uma forma muito natural. Porque qual é a ideia? A nudez ela tem que ser colocada de uma forma tranquila e natural. Eles não vão ter esse olhar de malícia. Quando você é uma mãe atenta, você vai perceber se ele fica constrangido ou não. Você vai perceber como ele se sente com aquilo e até você vai observar como você se sente com aquilo. A partir do momento que surge um constrangimento, que surge uma coisa um pouquinho estranha, você vai captar e você vai entender que pronto, que deu a fase, deu a virada de chave, que a partir daquele momento você já vai trazer um pouco mais da privacidade, sem ter essa banho junto ou entrar no quarto quando troca de roupa, porque você percebeu que ele já cresceu e ele chegou no ponto que ele já fica constrangido, que já é bom você trazer um pouco mais dessa privacidade. Então, só que no início é muito natural e na verdade, gente, olha, vamos pensar assim, as crianças, elas aprendem o mundo no início da vida. E isso inclui tudo, principalmente o corpo. Então, a criança, ela não vem programada na cabeça dela de que existem 2 sexos na natureza. Ela não sabe que existe o homem e que existe a mulher. Isso não é automático. Ela descobre como? Porque ela toma banho com os pais, ela descobre porque ela vê a mãe trocando de roupa, aí ela percebe que o corpinho dela é assim e o da mãe é outro e que tem alguma coisa a mais ali. Então a criança, ela tá numa fase de descoberta em todos os sentidos, tanto no andar, no comer, como do próprio corpo. Então, para ela entender o próprio corpo, entender que tem diferença de sexos, que existe o homem e a mulher, ela vai fazer isso como? Observando, entendendo, e ela é até curiosa, e eu entendo que os pais devem ficar constrangidos até com alguma pergunta que a criança faça, ou quando a criança fica meio que olhando, ou você percebe que ela tá curiosa sobre alguma parte do corpo, então dá um constrangimento, mas ela está numa fase que ela está aprendendo absolutamente tudo, inclusive isso. Então até os 6 anos, retomando a frase que eu falei, até os 6 anos ela faz esse processo de descoberta, de entender o próprio corpinho, entender que tem a diferença dos sexos, ela é natural, não tem uma malícia envolvida nisso, a não ser que você detecte, perceba algum sentimento estranho, ou a criança constrangida, ou você se sinta tensa, porque se a gente for pensar assim, então é saudável para o meu filho tomar banho com ele, você for tomar banho com seu filho e ficar tensa, porque aquilo te incomoda, não adianta, porque a criança vai perceber a sua tensão, ela vai perceber que você está constrangida, e aí na cabecinha dela, ela vai associar a nudez com constrangimento, a nudez com a tensão. Ela vai perceber que tem algum problema naquilo, porque aquilo não está sendo natural. Então, o que a gente faz? A gente faz quando é natural para mim, quando é natural para criança, quando a gente está numa fase boa para fazer isso. Aí tudo bem. Chegou em um momento, você incomoda ou ele incomoda, não precisa, gente, não precisa tomar banho, não precisa fazer nada disso. Então, até os 6 aninhos, ele é ainda muito natural, é ainda muito leve, é ainda muito fácil. A criança tem uma curiosidade a partir dos 2 aninhos de idade, até os 2 aninhos, ela é muito centrada nela mesma. Então a criança não percebe muito o mundo fora dela ou as pessoas ao redor. Mas a partir dos 2 aninhos, 3 aninhos, os 2, ela começa a reparar em você. Então ela vai reparar em você, nos seus detalhes, ela vai perguntar as diferenças que existem, se o pai usa brinco, por que a mãe usa salto, por que um é assim, por que o pai é mais peludo que a mãe. Então, a partir dos 2 anos, ela vai começar a reparar em vocês. E esse é o processo saudável do desenvolvimento dela. Mas vão até o ponto que vocês se sentem confortáveis e que ainda leve isso de uma forma muito leve. Se a configuração familiar sua, que você veio da sua casa, trouxe um pouco de constrangimento para você em lidar com essa nudez, não tem problema. Você não é obrigada a tomar banho com o filho nem nada. Mas cada mulher, cada família vai pensar isso de uma forma diferente.
E onde que entra o problema? Então não existe uma possibilidade de a nudez, né, ser um problema? Existe quando os papéis dentro da família não estão bem estabelecidos, ou seja, gente, aí a gente está falando de uma raridade, tá? Muito pequena, de uma configuração familiar mais doentia, onde o papel de mãe, o papel de pai, o papel de filho não é bem estabelecido, então aí fica muito confuso, né? Os papéis ficam muito confusos, então não é a nudez que é o problema, aí a raiz do problema são os papéis. A criança não entende que eu sou a mãe dela, e eu não vejo meu filho também como meu filho, então aí que as coisas podem se confundir, mas eu repito que isso é uma raridade, são casos excessivos de configurações familiares que não se desenvolvem de uma forma natural, que é o natural de vocês. Vocês naturalmente têm filho e já ocupam a posição materna, e já o homem tem a posição paterna e o filho tem a posição de filho, e aí isso fica muito desenhado na cabeça da criança quem ela é dentro daquela casa. Dentro daquela casa, para ela tem que ser visível que ela é filha ou filho, que você é mãe, que o pai é pai e que não há confusão nesses papéis, entende? E aí é muito fácil, tudo bem, a gente vê famílias que eu já ouvi histórias de amigos que falam, na minha casa todo mundo andava de calcinha, sutiã, e era uma coisa totalmente tranquila. Por quê? Porque provavelmente naquele lar os papéis eram tão estabelecidos no psicológico dos filhos, os filhos tinham aquilo de uma forma tão natural para eles. Minha mãe é mãe, meu pai é pai, não tem confusão nisso, não existe desejo nisso, não existe abuso e nisso, não existe excitação nisso. Então, tranquilo, se eu andar de sunga ou não vai ser o problema, porque os papéis familiares dentro da casa tá muito bem claro, estão todos muito claros, todo mundo sabe o limite, todo mundo sabe o que é cada um ali, né? Então é isso de uma forma bem geral, pra gente dar uma aprofundada nessa polêmica. As polêmicas vêm e elas demonstram muito o que as pessoas pensam. As pessoas comentam e elas reagem e elas expõem muito o próprio emocional e o próprio psicológico delas. Então é interessante a gente pegar esse assunto e dar uma aprofundada e dar uma analisada do que tem por trás. Fica aí pra vocês, né, pensarem e ver isso com uma outra perspectiva, tá bom? Um beijo e até a próxima!